Saudações de graça e paz. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, para ganharmos tempo. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, poder cultuá-lo com os irmãos, com essa igreja, pela segunda vez. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Antônio, pastor Luciano, vida do meu pastor, presidente João Batista, que me acompanha, todos os líderes dessa casa, o Flávio, minha namorada Juliana, que está ali à frente. Deus vos abençoe. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 32. Diz assim: com as pedras edificou um altar em nome do Senhor. Fez uma vala em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também a vala. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala, ou no rego, em algumas traduções. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Se você crê, diz amém. Assentai-vos, por favor. E olha aqui para mim, por gentileza. O texto que lemos está se tratando de um desafio que o profeta Elias fez à nação de Israel, com o seu rei Acabe e com os profetas de Baal. O ambiente que eles estavam, o lugar que eles estavam, era o Monte Carmelo. Este monte ficava nas colinas do Mediterrâneo, nas séries de montanhas
que ficavam em torno de todo o mar Mediterrâneo. E é neste monte que, de repente, depois de ter ouvido uma palavra de Deus, de que a chuva estava para vir, depois de Elias ter profetizado, e passados-se os 3 anos e meio, Deus olhou para ele e disse que haveria chuva. Elias sobe ao Carmelo, solicita a Acabe por meio de Obadias, o mordomo, que por sua vez solicita ao povo juntamente com os profetas de Baal para que fossem ao monte. No monte, Elias, de princípio, condena a vida que este povo estava levando. O povo nos dias de Elias, preste atenção aqui, era um povo que estava misturado demais e não sabia a quem serviria, a quem devia servir por completo. Isto porque, ao chegarem no culto de Deus, o povo entrava com orgias de Baal. Eles não queriam abandonar a Deus, nem muito menos a Baal. Estavam tentando arrumar uma forma de adorar tanto a Deus, assim como também a Baal. De segunda instância, esse povo pegava a pessoa de Deus e o tratava como se fosse um super Baal, apequenando assim o nosso Deus, que é onipotente e incomparável diante de qualquer situação, sendo Ele transcendente. De terceira instância e em último grau, este povo colocava Deus em primeiro lugar e dizia: Baal pode ficar em segundo, negando que Deus havia lhes ensinado, dizendo de que somente a Ele eles deveriam adorar e o servir. Esta nação está perdida e trata a Baal como seu marido, como seu proprietário, como seu senhor, dedicando a Baal toda a sua fertilidade, dando a ele a honra que deveria ser dada a Deus. Isto porque a palavra Baal significa senhor ou marido, e marido. E na figura de esposa e marido, a nação de Israel, nesta condição, dedicava a Baal a sua vida. E toda a chuva que descia, e tudo quanto o campo produzia, elas diziam: foi o meu marido que me deu, foi o meu senhor que me deu, o meu senhor Baal. Diante desta situação, tendo também um rei ímpio, que se casou com Jezabel, por causa de seu pai, que era filha de Etbaal, que por sua vez era pertencente a Tiro, e adorava ao mesmo Baal. Este rei Acabe, totalmente perverso, totalmente ímpio, não consegue levar essa nação às diretrizes de Deus, aos caminhos de Deus, fazendo com que ora ela dedicasse a sua vida a Deus e ora ela entrasse nos cultos de Baal. Sabendo desta situação,
o profeta Elias, no Monte Carmelo, lhes repreende dizendo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é o Senhor, sigam-o. Mas se Deus é o Senhor, se entrega por inteiro. Porque de uma fonte não dá para jorrar dois tipos de água. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Diante desta repreensão, está escrito que a nação não lhe responde palavra alguma. A nação fica em silêncio, vendo a reação do povo diante desta palavra. Está escrito que Elias, então, apela para o desafio, o sinal. Pois se o povo de imediato tivesse tido uma resposta diante da palavra que Elias lhe propusera, não se faria necessário de que Elias apelasse para o sinal. Só que o povo fica em silêncio. Ficando em silêncio, Elias lhe propõe um desafio dizendo: traguem-se-nos aqui 2 novilhos. Um para mim e outro para os profetas de Baal. Eles vão armar o altar deles. Vai levantar. Vou dar preferência para eles escolherem qual novilho eles querem. Eles vão colocar esse novilho em cima do altar. Algumas traduções dizem que é um bezerro, outras dizem que é um boi. Tudo que nós sabemos é que era um sacrifício. Isso é o suficiente. Eles vão colocar em cima do altar. Depois de colocar esse novilho em cima do altar, eles terão a oportunidade de clamar ao Senhor deles, ao marido deles, para que este não mande chuva. Mas que este responda com fogo. E o Deus que responder com fogo, também vou fazer a mesma coisa. Vou erguer o meu altar, vou colocar o sacrifício, vou clamar em cima dele. E o Deus, no singular, indicando que só um iria responder. Que responder com fogo, este será o Deus da nação. Você está me entendendo? Vai, oportunidade está dada. Eles começam a clamar. Pedem. Clamam. Gritam. Uma tradução mais aproximada do original: pulam em volta do altar. Fazem de tudo. Começam a se cortar, dilacerar. E dá o meio-dia e Baal não responde. Elias olha para eles e diz: olha, clama mais alto, grita mais alto. Quem sabe Baal não esteja dormindo? Dilacerando-se, esses homens clamam, buscam, intensificam e nada acontece. 3 da tarde, findou-se o tempo deles.
Elias chama a nação para perto de si. E diz: se acheguem aqui. Pega 12 pedras. Depois das pedras organizadas, restaurando o altar, Elias coloca lenha, faz o rego, a vala, pega o novilho cortado em pedaços e o coloca em cima do altar. Tendo colocado este novilho, Elias lhes dá uma ordem dizendo: vem cá, peguem 4 cântaros de água cheio. Aqui ainda não havia chovido sobre a terra. E, portanto, o período de crise ainda durava. Elias estava ali, sabendo que Deus iria mandar, só que, e mesmo assim, diante desta situação, sabendo da crise que estava acontecendo, Elias diz: tragam 4 cântaros de água aqui. Esses homens pegam 4 cântaros de água, enche, traz, derrama. Elias olha para ele e diz assim: volta lá, pega mais 4 e joga aqui. Pega lá, pega lá, enche mais 4 e joga aqui. Tendo enchido esses 4 cântaros de água, as 3 vezes, então a água é derramada em cima do novilho, da lenha, da pedra, e por assim termina ficando na vala. Depois que isto acontece, Elias então olha para o céu e começa a clamar: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus. Está escrito que, tendo feito esta oração, Deus responde à oração de Elias, e o fogo do céu desce, pegando o novilho, pegando a lenha, pegando a pedra, lambendo a água e até o pó. A mensagem que quero pregar para vocês nesta noite está direcionada e subordinada a um tema. E o tema é: como todas, Cristo, um sacrifício direcionado. Porque toda vez que nós pensarmos em sacrifício, deve haver a consciência dentro da gente sobre a quem nós estamos dedicando aquilo que estamos fazendo. Pois enquanto os profetas de Baal levantaram o seu sacrifício para receber resposta de Baal, eles não a obtiveram. Até porque Baal é Deus da tempestade, é Deus da chuva. Já que a nação de Israel tratava a Deus como um super Baal, Elias não vai fazer um desafio para que pedissem água do céu, porque na crença de Israel, isso Baal já faz. Agora, se ele é onipotente como o meu Deus é, se ele fosse onisciente como o nosso Deus é, se ele fosse transcendente como o nosso Deus é,
ele não mandaria só água, ele também teria a capacidade de manifestar fogo. Só que diante disto o povo clama, o povo de Baal clama e nada acontece. Só que enquanto Elias organiza as pedras, coloca a lenha, põe o sacrifício, aqui é holocausto, coloca o sacrifício em cima da lenha, joga a água se mistura com o sangue que havia sido derramado em cima da lenha por conta do altar ter sido acabado de ter sido, eita, por conta, isso aqui corta, não tem problema, por conta da lenha ter acabado de receber sangue daquele novilho. Acompanhe o pensamento, vou retomar o pensamento. A lenha tinha acabado de ter sido colocada. Elias coloca o sacrifício sangra, porque tinha acabado de ser cortado, e portanto, uma vez que ele tinha acabado de ser cortado, estava sangrando, o que significa dizer que quando Elias coloca aquele sacrifício de holocausto em cima daquela lenha, desceu sangue, assim como também desceu água, quando foi derramado os 4 cântaros de água. E isso me faz entender que o altar de Elias foi erguido pelo mesmo, direcionado a Deus, dentro de um propósito específico, no sacrifício, na oferta do holocausto. E esta oferta, nada mais nada menos, é uma oferta que o povo fazia, estabelecida por Deus, para que houvesse perdão de expiação dos pecados, aproximação de Deus. Assim, esta expiação sendo feita e a aproximação acontecendo, porque a palavra holocausto é olá no hebraico, que significa elevar, subir, e corban no hebraico para sacrifício é aproximação. Elias, entendendo a quem ele deveria dar, ele coloca tudo organizado. Ele pega 12 pedras, porque a nação que estava ali era a nação de Israel. Sendo a nação de Israel, Elias deveria pegar 10 pedras. Pegando 12 pedras, Elias estava manifestando o pensamento de Deus com relação à vida e à nação de Israel. Qual era o pensamento de Deus com relação à nação e à vida de Israel? De que no projeto de Deus, Deus não via Judá e Israel separado. Deus via 12 pedras. Vendo as 12 pedras, Elias coloca a lenha. Colocando a lenha, coloca o sacrifício. Colocando o sacrifício imaculado, um sacrifício puro, um sacrifício perfeito em cima daquele altar. Ele não clama Baal, porque Baal pode trazer chuva, mas Baal não é onipotente para trazer fogo. Entendendo quem Deus era, Elias começa a clamar: Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó. Me explica, Douglas. É claro, eu vim para isso e a oportunidade está comigo. Eu disse para vocês que a palavra Baal significa Senhor. Quando Elias coloca aquele sacrifício em cima daquele altar, em vez de Elias requisitar a presença de Baal em cima daquele altar, Elias grita: Senhor. Quem? Deus de Abraão. Senhor. Quem? Deus de Isaac. Senhor. Quem? Deus de Israel, Jacó. Porque enquanto uma nação se voltava para adorar a Baal naquele momento, enquanto uma nação andava sobre um trilho, enquanto uma nação andava segundo o percurso do seu coração e mente, enquanto uma nação dizia: o funk é o meu Senhor, Baal é o meu Senhor, pagode é o meu Senhor, tambor da macumba é o Senhor desta casa, enquanto eles diziam: o cigarro manda nesta casa, a droga manda nesta casa, estas coisas vão mandar aqui e nada vai expulsá-los daqui. No meio de toda esta bagunça, de uma geração que clama por Baal como seu marido, de uma geração que clama por Baal como seu senhor, de uma geração que clama por Baal como seu proprietário, Elias organiza o seu altar dizendo: aqui não vai
vai mandar o funk, aqui não vai mandar o pagode, aqui não vai mandar boca de fumo, aqui não vai mandar casa de festa, aqui o tambor da macumba não vai prevalecer, aqui o despacho na esquina não vai prevalecer. Elias, quem é o teu Senhor? Eu vou abrir a boca para poder dizer: Senhor, Deus de Abraão, que respondeu a Abraão, Deus de Isaac, o que respondeu a Isaac, Deus de Jacó, Israel, que respondeu a Jacó. Eu não sei se você já pegou esta palavra, mas tem alguém acreditando que o funk vai dominar a tua casa, que o funk vai dominar os teus filhos, que o funk vai dominar os teus parentes. Mas eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a sua vida neste culto de libertação, que o sacrifício posto no altar, cheio de sangue, com água, organizado, tendo uma boa oração, sabendo a quem é direcionado, tem o efeito de trazer para aquela casa o hino da harpa cristã, tem o efeito de trazer para aquela casa o nosso Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Baal é o Senhor desta casa. Baal é o nosso proprietário. O sacrifício foi mal direcionado. Mas o de Elias tem endereço. Elias quer fogo no presente. Elias quer que Deus faça no presente. Mas antes de pedir a Deus, obrigado, para trazer no presente, Elias se lembra da história de alguém que chegou primeiro. Abraão estava ali? Não. Isaac estava ali? Claro que não. Jacó e Israel estava ali? Claro que não. Então por que não clamar: meu Deus, derrama fogo aqui? E clamar: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifesta hoje. Porque o profeta da atualidade é Elias. Quem ergueu o altar ali foi Elias. Só que o altar não começou a ser erguido com ele. Abraão levantou o altar. Isaac gostava do altar. Jacó era amigo dos altares. Que isto significa que o profeta da atualidade pode até pedir fogo no presente. Ele só não pode esquecer a história de quem chegou primeiro. Porque tem gente que foi ali na esquina. Graças a Deus que meu pastor presidente está ali. Pregou ali do outro lado do rio. Cantou ali do outro lado da rua. Para eles, o fogo desceu. Preguei demais. Cantei demais. Orei, a irmã foi curada. Deus deu a resposta para ela em revelação. Chega dentro da sua igreja. Prego mais que o Senhor.
não é submissa, anda com nariz empinado aqui, só porque foi ali. Se acha melhor do que quem está dentro da igreja, só porque cantou e o povo veio junto com ele, ali do outro lado do rio. Mas Elias não. Eu quero fogo no presente. Só não esqueço a história de quem gritou Senhor lá atrás. E é diante disso que Elias abre a boca para dizer: Senhor, Deus de Abraão, porque se eu tenho e faço, ele também tinha e fez e ainda tem, porque é no presente, Senhor, Deus de Abraão. O que significa dizer aqui, e mostra para a gente que existe vida após a morte. Isso são provas da ressurreição, e é isso que Jesus usa para poder explicar aos fariseus lá na frente, que quando o Senhor foi falar com Moisés, Deus não usou a palavra Deus que foi de Abraão, Deus que foi de Isaac, Deus que foi de Jacó. Não, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mostrando para os saduceus que não acreditavam na ressurreição, de que haveria vida após a morte. No presente, Deus é. E portanto, Elias, quando clama em cima do seu altar, clama dizendo: se eu tenho, ele tem. Se eu faço, eles fizeram. Se eu posso, eles também puderam. Se eu tenho, ela tem. Se eu tenho, ele tem. Qual o problema disso tudo? Nenhum. O problema é quando eu prego ali, canto ali, faço ali e acho que eu sou único no meio desse reino que é vasto demais. Por isso eu vim, por favor, preste atenção aqui. É por isso que eu vim te alertar diante desta mensagem, que embora Deus te use, embora Deus te leve a muitos lugares, embora Deus te levante para poder fazer muita coisa, não vá a nenhum desses lugares esquecendo o que Deus faz na vida e através de outras pessoas, porque se você quiser viver no meio deste reino, você tem que ter na sua cabeça o que teve na cabeça da igreja primitiva. Ele não ordenou só para Pedro ficar dentro do cenáculo, porque ele seria usado para pregar no dia de Pentecostes. Claro que não. A igreja estava reunida na oração, na comunhão e no partir do pão. O que acontecia? O Senhor acrescentava o número de vidas que iam sendo salvas. Por isso, pelo amor de Deus, toda vez que a soberba tentar bater na sua cabeça, toda vez que a autossuficiência tentar dominar o teu coração, se lembre que antes de você fazer, alguém pregou lá atrás, que antes de você pegar esse microfone aqui, alguém fundou a Betel, que antes de você cantar aqui, alguém orou com essa igreja vazia, que antes das coisas funcionarem na sua mão aqui, alguém veio dar folheto sozinho, enquanto a igreja estava vazia. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo para você, e que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Pois se eu posso fazer, eu vim dizer que você pode. Se eu posso pregar, eu vim dizer que você também tem capacidade para isso. Se Deus levanta a gente para poder cantar, eu vim dizer que Deus tem essas coisas para poder fazer na sua e através da sua vida. Vamos lá. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Ele só clama depois de ter organizado seu altar. Porque tem gente que chega aqui com a vida toda bagunçada e quer fogo. Antes de pedir fogo, Elias pega 12 pedras. Conta com a ajuda de homens para encher o altar com água. Porque se ele queria ver as coisas funcionarem em cima do altar e direcionar esse sacrifício, ele precisava trabalhar em comunhão.
Eu pego as pedras. Você traz o novilho. Você pega a água. A gente organiza isso aqui tudo. E Jesus salva muita gente para a glória de Deus. Está entendendo? Vamos lá? Deus responde. Uma vez entendendo a quem você deve direcionar o seu sacrifício, uma pergunta deve ser feita a você. Por que você quer fogo do céu? Sobre o sacrifício que você colocou no altar. Elias pede para Deus responder. Não para que o nome dele fosse conhecido. Não para que ele ganhasse status. Não para que ele ficasse na mesa e os seus inimigos entre a plateia. Elias não está pedindo fogo do céu sobre o seu altar para esfregar na cara dela. Tá vendo? Deus me deu. Para esfregar na cara dele. Tá vendo? Deus fez. Vai ver minha vitória chegar. Não vai chegar nunca. Porque o que ele te dá até te beneficia, mas não te engrandece. Vai ver chegar, e eu vou mostrar para ela que eu fui promovida na empresa. Vai ficar na faxina a vida toda. Vou mostrar para ele. Deus me colocou na faculdade de graça. Se a motivação for essa, você vai ter que penar para poder chegar lá dentro. Me deu faculdade de graça, tá vendo? Deus não te dá nada para te engrandecer. Deus te dá para te beneficiar. E o benefício que Ele te dá não é para te gerar dor, porque as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não nos acrescenta dores. Se não é para me beneficiar, é para acontecer o que, Douglas? Está escrito. Para que vejam que tu, que tu és Deus, é o Senhor. Você recebe esta palavra? Então levante a sua mão mais alto que você puder e eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu vou profetizar sem medo de errar. Deus vai te colocar naquela faculdade. Deus vai te colocar naquela porta de emprego. Deus vai levantar o seu ministério. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar a sua casa. Mas Deus não fará isso para que você esfregue na cara de ninguém. Pois torno a dizer, o que Deus vai te dar vai te beneficiar, mas não irá te engrandecer. Douglas, o que vai acontecer quando Deus me der essas coisas? Quando Deus te colocar naquela porta de emprego, quando Deus te libertar daquelas coisas que você está preso, quando Deus te colocar naquela porta, naquela faculdade, quando Deus te enviar lá naquela igreja, quando Deus levantar o seu ministério, Deus fará isso para que Ele faça através da sua vida alguém reconhecer que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
coisas. Deus não vai te colocar na faculdade à toa. Deus vai te colocar e vai te beneficiar. Mas é para que o reino seja expandido lá dentro. Deus vai te colocar naquela porta de emprego, mas é para que você leve Jesus Cristo lá dentro daquela empresa. Deus vai te colocar lá dentro daquela casa, vai te beneficiar, só não irá te engrandecer, porque tudo que Deus te der é para que você faça voltar para Ele. E já que Deus é digno de todas as coisas, levanta esta mão e dá glória a Deus pelo amor de Jesus Cristo. Só se não for por obrigação. Coloca a mão no ombro de alguém e eu já caminho para o final. Só se não for por obrigação. Pergunta para ela: a sua motivação foi chegar aqui para ser engrandecido ou para ser beneficiado? Porque se for para ser engrandecido, você não vai passar da porta do Santo dos Santos. Mas se for para ser beneficiado pelo altar que foi bem correspondido, dá para Ele aquilo que Ele é digno. Levanta aos céus aquilo que Ele merece. Dá para Ele aquilo que Ele é digno. Vou repetir. Só se não for por obrigação. Abre essa boca, pelo amor de Deus, porque Ele te tirou da boca de fumo, Ele te tirou daquela casa de festa, Ele tirou o pagode da tua casa, Ele tirou o funk da tua casa, Ele te tirou daquelas coisas para você chegar aqui dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa, vamos à casa, vamos à casa, vamos à casa do Senhor. Você crê nessa palavra? Termino aqui. Por que 12 pedras? Já expliquei. No projeto de Deus, Deus não enxergou só o norte ali. Deus enxergou norte e sul. O reino unificado, Israel. Por que da vala? Porque nos altares pagãos, havia-se um costume de acender funis no chão, para que quando as pessoas viessem dar os seus sacrifícios, o fogo não viesse de cima, e eles o burlassem, mas o fogo viesse de baixo. Quando Elias faz a vala, manda encher os 4 cântaros, jogarem em cima do novilho, que por sua vez passaria pela lenha, pela pedra, e chegaria a vala. Elias estava dizendo: o fogo que vai pegar aqui não foi emocionalismo que eu fiz na igreja. Não foi mensagem de autoajuda para mexer com a cabeça do povo. O fogo que pega aqui não é porque eu falo em línguas estranhas e o povo vem junto quando a língua é soltada. O fogo que vai pegar aqui não é um fogo feito, produzido por mãos de homens. Não é fogo natural. Não é fogo que vem de baixo. O fogo que vai pegar aqui é o fogo que vem debaixo de oração. Na cabeça de alguns pregadores aí, é só falar em línguas estranhas na carne. Que vocês, não todos, a maioria, na cabeça de alguns cantores por aí, é só dizer que um varão está passeando na igreja. Não todos. Na cabeça de uns profetas por aí, é só dizer que está descendo chave na igreja. É altar de Baal.
Mas se você tiver mão para levantar e glória para poder dar, eu vim profetizar sobre a sua vida. Que o fogo que vai pegar na Betel, e o fogo que vai continuar pegando na Betel, não vai ser fogo produzido por homem, não será fogo produzido por pastor, não será fogo produzido por líderes, não será fogo produzido no emocionalismo, não será fogo produzido por palavra de autoajuda. O fogo que pegará sobre a Betel, em nome de Jesus, será um fogo vindo do altar. E este fogo pegando no altar, veio de quem? Pegou no altar, veio do altar. Mas antes de chegar no altar, veio do céu. E o fogo que vem do céu e pega sobre o altar, é o fogo que pega e arde, e não arde para parar. É um fogo que arde e arde continuamente sobre o altar. Pois o pavio que fumega, ele não se apaga. Eu acredito ainda em uma geração que não precisa ver anjo passeando na igreja, que não precisa ver chave descendo, em uma geração que não precisa de autoajuda, em uma geração que se conforma em ouvir que Cristo Jesus se entregou uma vez por todas pelos pecadores, pelos injustos, para os conduzir a Deus. E ouvindo esta mensagem, a mensagem da cruz, o seu ser, o seu coração, a sua mente seja incendiada, e eles digam: o fogo que pega aqui não é fogo estranho, o fogo que pega aqui é o fogo que veio do dono do céu, da terra, de todo mundo, de todo o cosmos, de todo o universo. O fogo que pega aqui é um fogo de Deus onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, eterno, imutável, soberano, pessoal. O fogo que pega aqui é um fogo que veio do homem que Isaías descreveu. Ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. O fogo que pega aqui é o fogo que Mateus escreveu, do Emanuel que está conosco. É o fogo que João escreveu, que nos seus olhos tem chama como de fogo, que os seus pés são como de latão reluzente, que o seu cabelo é mais branco do que a neve, que da sua boca sai uma palavra tão poderosa que penetra tão fundo, mas tão fundo, que ela vai até as juntas e medulas, que discerne a alma e o espírito, as intenções do coração. É uma palavra que mergulha lá dentro do nosso ser, mostrando o quão poderoso esse nosso Deus é. O propósito de Elias é dar um sacrifício a Deus, primeiro. Segundo, é para que Deus fosse engrandecido. Terceiro, para que o povo se voltasse para Ele. Aqui é mais uma tipologia de Cristo. Pois em cima do seu altar Elias faz todas essas coisas, prefigurando o que Jesus viria fazer por nós. Onde ele veio, Douglas? Para quem ele veio? Israel. 12. Vocês estão aqui? 12 pedras.
Ele veio para os seus e os seus o rejeitam. Veio para Israel. 12 pedras. Quem é a lenha, Douglas? A cruz era feita de quê? Madeira, lenha. Quem é o sacrifício? No de Elias, em cima da lenha, novilho. Em Israel, no Gólgota, em cima da cruz, Jesus Cristo. Quem é a vala no meio disso tudo? Você. O que ele fez? Vim para as 12 pedras. Vou colocar a minha lenha lá. Serei o seu sacrifício. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Aos Coríntios, para que nós sejamos feitos justiça de Deus. Romanos capítulo 3. Deus o apresentou como propiciação pelos nossos pecados. Primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Colossenses, ele rasgou a cédula de dívida que era contra nós. Gálatas, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para nos resgatar dos nossos pecados. Jesus Cristo, Marcos capítulo 10, versículo de número 45. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Filipenses capítulo de número 2. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou. Tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome do Cristo, que era a lenha, que pegou a lenha, era o sacrifício, ficou em cima da lenha, sangrou, para que ao nome desse Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua faça o que a nação de Israel fez, que Jesus Cristo é o Senhor. O que aconteceu, Douglas? Deus respondeu com fogo, o altar foi consumido, Deus recebeu o sacrifício de Elias. Recebendo o sacrifício de Elias, o povo se voltou para Deus, dizendo: só o Senhor é Deus. Douglas, mas a lenha está aí, a pedra está aí, o fogo está aí, eu sei, o sangue está aí, a vala está aí, a gente é a vala, e a água no meio disso tudo, onde é que
entra Jesus Cristo, quando estava na cruz, escrito está que tendo passado na mão de Judas, tendo passado pelo Sinédrio, tendo passado pela casa de Pilatos, tendo passado pelas mãos de Herodes, ele voltou, foi crucificado, tendo sido crucificado, ele entregou o seu espírito na mão de Deus. Ele é um sacrifício direcionado. Passa na mão de Judas, passa no Sinédrio, passa na mão de Pilatos, passa na mão de Herodes, mas não fica na mão deles, ele fica na mão de Deus. Na cruz do Calvário, Deus agradou em morrê-lo. Na cruz ele entrega o seu espírito, e tendo entregado o seu espírito, o sangue estava descendo. Alguém olhou para o sacrifício e disse: está faltando alguma coisa. No de Elias descia sangue, porque tinha acabado de ter sido cortado. No de Elias descia sangue, no de Elias também desceu água. Quem olhou para Cristo na cruz disse: está tudo certo, a pedra está aí, a lenha está aí, o sacrifício está aí, a vala está aqui, agora eu quero ver a água descer. Um soldado pega a lança, transpassa a Cristo, e escrito está que desceu sangue na cruz e também desceu água. Água e sangue é as coisas mais vistas nesse mundo. Onde tiver um ser humano, ali haverá água. Onde estiver alguém, ali haverá sangue. Tudo isto para poder mostrar que o sacrifício foi direcionado. Ele até sabia que a vala era de terra, a água poderia ser perdida, a água poderia ser exterminada, a água poderia ser acabada depois de ter descido na vala, mas escrito está que até que o fogo pegasse, ninguém perdeu o sangue, ninguém perdeu a água. E eu termino a minha mensagem aqui dizendo: eu não sei como é que você chegou neste culto, pois o diabo pode ter acreditado, o mundo, o pecado, o diabo, a morte pode ter acreditado que você perderia o sangue que desceu, a água que desceu, mas eu vim profetizar sobre a sua vida que ninguém aqui será um perdedor do sangue. Todos quantos saírem daqui sairão dizendo: ele me chamou para poder ser um doador do mesmo sangue. Se coloca de pé, por gentileza. Você não vai perder sangue. Deus te dará graça para que o pecado não te vença, para que o mundo não te vença, para que o diabo não te vença. Você vai manter o sangue.